Fala pessoal, esse é mais um vídeo da série Imposto de Renda 2022 e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como declarar investimentos de renda fixa, como por exemplo CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, poupança, dinheiro em conta corrente, Tesouro Selic e todos os investimentos principais de renda fixa. E como vocês podem ver aqui na minha tela, eu já estou com o programa IRPF 2022, então esse é o primeiro vídeo mostrando na prática direto do programa IRPF 2022. Então antes de nós ir para o conteúdo, eu só peço para vocês curtir esse vídeo, isso é muito importante para ajudar a divulgar esse conteúdo e assim mais pessoas ter acesso a essas informações. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. E vamos então direto para o que interessa. E antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui no Google como vocês vão fazer para baixar o programa se você ainda não tem. É só colocar IRPF 2022, pode colocar baixar ou apenas IRPF 2022 que já aparece aqui no primeiro link. Então vamos clicar aqui. É importante cuidar, seu link aqui ele é www.gov.br para não cair em nenhum site falso e acabar clicando em alguma coisa errada. E aqui então está o programa. Quem tem sistema Windows é só clicar em baixar programa e se é um outro sistema operacional, então clica nos links aqui debaixo. E vamos voltar então lá para o sistema. Aqui então já tem um contribuinte fictício para pegar de exemplo para vocês. E aí para fazer a declaração dos investimentos de renda fixa também é importante ter o informe de rendimentos. Ele vai ajudar muito vocês na hora de fazer a declaração, porque ele já traz todas as informações. Mas vocês vão fazer os lançamentos praticamente todos em bens e direitos. Então vamos lá. E aqui eu já tenho vários exemplos para mostrar para vocês. Eu já deixei eles pronto para acelerar um pouco e não demorar tanto o vídeo. O primeiro deles aqui, então, no caso do investimento na poupança. Então, vamos abrir ele aqui. E aqui houve uma mudança e nos vídeos anteriores eu ainda não tinha esse programa. E aí já vi que veio pessoas falando que mudou, mas na verdade não mudou praticamente nada. Os vídeos anteriores eu mostrei como declarar ações e fundos imobiliários. Antigamente, para declarar ações, você colocava o código 31. E agora a mudança foi que apareceu apenas um item a mais. Por exemplo, se eu quero declarar ações agora, eu só coloco o grupo 3, participações societárias, e o 1, ações. Como vocês podem ver, é o número 31, só que ele acabou sendo desmembrado. A mesma forma, então, para investimento em fundo imobiliário. É só colocar o código 7, fundos, e o código 3, fundos de investimento imobiliário. E anteriormente o código era o 73. Então, praticamente todos os lançamentos, os números apenas eles foram desmembrados em um item a mais. Claro que vai ter algumas mudanças, vocês vão ver aqui que alguns números vai mudar, mas é praticamente tudo igual. Então não teve grandes alterações e é só tomar cuidado na hora de preencher. Mas então vamos colocar de novo o correto, que é aqui no caso para poupança é aplicações e investimentos, e aqui já dá as opções, com certeza então depósito em conta poupança. Então é o grupo 4 e o código 1. E aí você vai colocar aqui então o CNPJ do banco que você tem, a poupança que você está fazendo o lançamento, e aqui então eu coloquei o exemplo de discriminação, aplicação em caderneta de poupança, no valor de R$30 aqui é um exemplo, no banco X, então vai colocar o banco que você tem, e o CNPJ dele também é interessante colocar, mesmo que já está informando aqui, repetir, ele é bem importante de colocar. E aqui embaixo, vocês vão colocar exatamente de novo as informações do banco. Vocês clicam aqui e vai ter todos os bancos. Vamos dizer, por exemplo, que é o banco Itaú. Vamos escrever aqui Itaú e aqui já está aparecendo Itaú Unibanco SA. Vou colocar a minha agência sem o dígito verificador. Vou colocar o meu número da conta, o dígito verificador separado e aqui embaixo então eu vou colocar a situação. Se eu já tinha investimento na poupança no dia 31/12/2020 e eu já declarei isso no ano anterior, ele já vai estar esse valor aqui. Se eu ainda não declarava, porque eu não era obrigado por algum outro motivo, já que investir na poupança não obriga a declarar, eu coloco aqui os R$15 que apareceu, por exemplo, lá no informe de rendimentos, mas atualmente então eu tenho R$30, que é exatamente a situação no dia 31/12/2021. Isso já vai dar exatamente lá no informe de rendimentos, não tem segredo nenhum. Então o lançamento ele não teve praticamente nenhuma diferença. O fato de ter esse novo item de grupo não muda tanto assim na declaração. É praticamente a mesma coisa, só tem que tomar cuidado para estar fazendo exatamente o
correto. E aqui então tem uma novidade que, na minha opinião, é a coisa mais interessante e muito boa que a Receita mudou para essa declaração, que é esse item aqui, informar rendimento isento. Então, se eu clico nele, já vai exatamente para mim lançar os rendimentos que eu recebi da poupança. Então, lá no informe vai dar rendimentos que eu tive, e aí eu vou lançar aqui tudo certinho, sem precisar procurar o item do rendimento, se ele é isento ou se ele é sujeito a tributação exclusiva. Eu só clico naquele item lá e ele já vai me trazer para essa aba aqui, e eu só vou preencher aqui com o CNPJ, o nome da fonte pagadora, vou colocar o valor aqui bem certinho, e como vocês podem ver, o código aqui já lançou automaticamente código 12, então isso me facilita muito para mim fazer o lançamento, fica muito mais ágil. E aí seria só dar o OK, que já estaria feito o lançamento em bens e direitos do investimento que eu tenho na poupança e também os rendimentos que eu recebi nesse período. Então é bem simples de fazer. Eu vou fechar aqui de novo, voltando aqui então para o lançamento, também não é obrigado a fazer por aqui. Quem quiser é só dar o OK e vir aqui em rendimentos isentos não tributáveis e fazer o lançamento tudo de novo. Então cada um faz do jeito que achar melhor. Mas ficou muito mais prático dessa forma agora e facilita bastante para o investidor. O segundo aqui então lançamento é sobre Tesouro Direto. Então vamos abrir o exemplo aqui. Para Tesouro Direto, que seria então Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA, todos esses aqui vão nesse mesmo lançamento. Grupo 4, aplicações e investimentos. Código 2, títulos públicos e privados sujeito a tributação. Tesouro Direto, CDB, RDB e outros, como está informando aqui. Aí eu também vou colocar o CNPJ, que já vai me informar lá no informe de rendimentos, e eu vou fazer a discriminação. Aqui eu coloquei os 3 exemplos, então, que podem ser do Tesouro Direto. Então, o primeiro seria, no caso, então, se eu tivesse Tesouro Selic, entre parênteses, LFT, que é o código do investimento, com vencimento em, aí eu coloco a data do vencimento, no valor de, coloca o valor. Também é interessante aqui colocar se está custodiado em alguma corretora e colocar também o CNPJ. Isso também seria interessante de fazer. Outro exemplo que eu botei aqui, Tesouro IPCA+, juros semestrais, código NTNB, com vencimento, coloca o dia, no valor de, o valor do investimento. Também, como eu falei, é interessante colocar a corretora ou o banco do investimento e o CNPJ para deixar o máximo discriminado possível. E o terceiro exemplo, Tesouro Pré-fixado, código LTN, com vencimento em, coloca a data, no valor de R$100, aqui eu botei o exemplo então de valor. É interessante colocar a corretora e o CNPJ. E aí você vai colocar a situação então em 31/12/2021. Como eu coloquei aqui só o valor de R$100, justamente para ter um exemplo, eu coloco R$100 aqui. Vai colocar exatamente o valor da situação no dia 31/12/2021. E se alguém ficou com alguma dúvida aqui, o lançamento vocês podem fazer separado, cada um, Tesouro Selic em um lançamento, abre um novo, faz Tesouro IPCA, abre um novo e faz Tesouro Pré-fixado, se vocês preferirem. Vocês também podem fazer os 3 lançamentos juntos, e aí você vai ter que colocar então a situação total dos valores, mas é interessante só fazer esse lançamento tudo junto se todos esses investimentos são custodiados e feitos no mesmo lugar, ou seja, na mesma corretora ou no mesmo banco. Se for custodiado em lugares diferentes, aí sim precisa separar o lançamento, mas se esse não for o caso, então fica a critério de cada um. E aqui de novo a opção de informar o rendimento direto pelo lançamento aqui em bens e direitos. Se eu clico aqui, vai exatamente para a mesma forma, mas como vocês podem ver, tem rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva, que é o caso então do investimentos no Tesouro Direto. Então isso aqui ficou muito prático e muito bom de entender. Então vamos fechar ele aqui, e aí nós fizemos então já o lançamento também do Tesouro Selic com os rendimentos lá, bem simples de fazer. O terceiro aqui então o lançamento de um CDB, vamos abrir aqui, também coloca o grupo 4 e o código 2, títulos públicos e privados sujeito a tributação, Tesouro Direto, CDB, RDB e outros. Então é os mesmos códigos que é o lançamento do Tesouro Direto. De novo eu coloco o CNPJ e a discriminação que eu acho interessante, aplicação em CDB de liquidez diária de 100% do CDI, e aqui você vai especificar exatamente como é o tipo do teu investimento. Eu coloquei um exemplo aqui de um CDB de liquidez diária de 100% do CDI. Aí você coloca o banco ou corretora, coloca o nome dela e o valor então do investimento. Também é interessante colocar o CNPJ, vamos colocar aqui também. Pronto, então tá feito o lançamento, e aí vai colocar
colocar exatamente a situação. No dia 31/12/2021 seria R$100, como o exemplo que eu coloquei aqui. Se tinha um investimento antes, coloca aqui também. E da mesma forma já tem um atalho aqui para informar o rendimento exclusivo. Da mesma forma que foi antes, então isso facilita muito então na hora de fazer os lançamentos. E voltando aqui, já volta para o lançamento então que nós estava fazendo. E aí você está pronto, é só dar o OK. E aí o quarto exemplo, então, o exemplo de um CRI. Vamos abrir aqui. Como vocês podem ver também, o mesmo grupo, 4 aplicações de investimentos. O código muda, que é o 3, títulos isentos de tributação. Então esse código aqui serve para LCI, LCA, CRI, CRA, LIG, debêntures de infraestrutura e outros. Então esse serve para lançar vários tipos de investimento de renda fixa. Da mesma forma vai botar o CNPJ e vai discriminar. CRI, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui, pode ser CRA, pode ser LCI, LCA, depende então do teu investimento que você está fazendo. Coloca o nome do emissor, coloca exatamente o tipo de CRI que é, com vencimento, coloca a data do vencimento, custodiado no banco, na corretora, então coloca onde está a custódia desse investimento, o CNPJ e o valor. Então eu botei de novo um exemplo de R$100. E aí é só colocar aqui a situação. Da mesma forma eu posso informar diretamente por aqui o rendimento isento, automaticamente já preenche aqui o tipo de rendimento. Eu posso tranquilamente só preencher o CNPJ, ele já vai preencher. Se eu preencho lá em bens e direitos, então só coloco o nome da fonte pagadora e o valor. E aí voltando lá para o lançamento, tá tudo feito, bem simples, é só dar o OK e tá feito o lançamento e o rendimento desse tipo de investimento. O próximo então é o saldo em conta corrente. Vamos abrir aqui um exemplo. Eu coloco o grupo 6, depósito à vista e numerário, e o código 1, depósito em conta corrente ou conta pagamento. E aí você vai colocar o CNPJ também, vai informar isso no informe de rendimentos, e aí você discrimina. Eu coloquei o exemplo aqui, saldo em conta corrente no banco, coloca o banco que você tem esse saldo, CNPJ do banco, e no valor de, eu coloquei de novo o exemplo de R$100. E aqui de novo tem que colocar qual que é o banco. Eu vou aqui, ou eu posso escrever aqui o banco que eu quiser, por exemplo, o Banco do Brasil, e já apareceu aqui. É só selecionar, colocar a agência sem o dígito verificador, coloca o número da conta e o dígito verificador da conta. E aí a situação também, aqui R$100, que é o exemplo que eu dei. Se tinha em 2020, coloca aqui também. E aí tá feito o lançamento, não tem rendimento de conta corrente, então tá pronto o lançamento, é só dar o OK. Mas também tem como ter saldo na conta da corretora. Então também tem um lançamento aqui para vocês. Vai em editar, coloca o grupo 6, depósito à vista e numerário, e coloca aqui o código 99. Por que aqui mudar? O código 1 ele diz depósito em conta corrente ou conta pagamento. A corretora, na verdade, ela é uma conta corrente porque também é uma instituição financeira. Mas eu acho mais interessante deixar o código 99, outros depósitos à vista, porque é um pouquinho diferente uma corretora de um banco. Então eu recomendo colocar o código 99. Também não vai dar problema na declaração se colocar o código diferente, mas eu acho melhor colocar o código 99, coloca o CNPJ da corretora e discrimina saldo em conta na corretora, coloca o nome da corretora, o CNPJ dela, no valor de, eu coloquei o exemplo de novo de R$100 para ajudar vocês, coloca a situação em 31/12/2021. Não tem rendimento, o dinheiro que está na conta da corretora, e é só dar OK, está feito o lançamento. E mais um exemplo para vocês que é de fundo de investimento. Então vamos abrir esse exemplo aqui. Eu coloco aqui o grupo 7 fundos e o código aqui vai depender muito do tipo de fundo de investimento. Então se vocês abrir aqui vai aparecer vários tipos de fundo. É muito importante olhar para o informe de rendimentos para encontrar o código aqui que se encaixa exatamente no tipo de fundo de investimento. Um fundo tradicional de ações pode ser esse aqui, então código 5. Então eu vou colocar esse aqui de exemplo para vocês. Se é um fundo de índice de renda fixa, tem aqui o código dele, mas vamos colocar aqui o código 5 e eu vou colocar o CNPJ e eu vou botar a discriminação. Fundo, aí eu coloco o tipo de fundo que é, custodiado na corretora, ou pode ser até em um banco, CNPJ dela, no valor de R$100, de novo que eu coloquei de exemplo, e aí você coloca a situação, 31/12/2021, nesse exemplo seria R$100, tem que ver se já tinha em 2020, aí tu vai olhar se está certinho aqui o valor, e vai aqui também clicar para informar o rendimento isento, já colocou aqui o tipo de rendimento, 26 outros, investimentos anteriores, a maioria era no código 12, então já mudou automaticamente aqui, isso é muito importante, facilita muito na hora de declarar. Vai colocar aqui o nome da fonte pagadora e vai colocar a descrição
descrição. Aqui tem essa descrição que é diferente dos outros que não tem essa descrição, então você vai especificar aqui exatamente o teu tipo de investimento. Normalmente no informe de rendimentos ele já vem alguma especificação desse investimento e você pode colocar aqui, então fica bem fácil de fazer e coloca o valor do rendimento. Então voltando lá, tá feito também o lançamento e é só dar um OK. Então todos os lançamentos de investimentos de renda fixa com os rendimentos, se ficou faltando alguma coisa ou teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder a vocês para ajudar a sanar essa dúvida. Lembrando sempre, pessoal, que investimento em renda fixa não obriga a fazer a declaração de investimentos. Depende do valor investido. Eu já fiz um vídeo completo sobre o que obriga a fazer a declaração. Eu vou deixar ele no card aqui em cima e aí vocês podem dar uma olhada nesse vídeo para saber se vocês precisam declarar. Para quem é obrigado por um outro motivo, como por exemplo investe na bolsa de valores, já automaticamente vai ter que declarar todos os investimentos de renda fixa. O fato de ser obrigado a declarar investimentos de bolsa de valores não quer dizer que você não precisa declarar o resto que você tem. Você precisa informar tudo. Então, se você investe em bolsa de valores, também vai ter que informar todos os investimentos de renda fixa. Esses investimentos de renda fixa não são necessariamente obrigação, então, para você fazer a declaração do imposto de renda. Então, eu peço de novo para vocês curtir esse vídeo. Isso é muito importante para ajudar o meu trabalho a ser divulgado para mais pessoas e assim alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!